Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém, irmãos? Diga assim comigo: eu vou receber o que Deus tem para mim. Podeis se assentar, fique à vontade. Como é bom saber que Deus está na casa, como é bom adorar a presença de Deus, como é bom viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus, Ele é um Deus de coisas extraordinárias. Eu fico olhando, cada dia que passa, o homem cada vez mais perdido, né? Nas suas consequências, naquilo que ele faz, naquilo que ele procura e naquilo que ele busca. E eu fico olhando um Deus que encontra o homem todo dia e chama este homem pecador, perdido, de filho amado, protege e guarda. E aí eu vejo a palavra de Deus que diz para nós que tudo aquilo que Deus faz para nós, ao homem comum parece loucura, mas para o homem que encontra Cristo Jesus é palavra de vida eterna. E eu sempre digo que tem algumas coisas que o crente faz que são realmente loucura, e para muitas pessoas é loucura até demais. Eu fico imaginando a gente vir à casa de oração toda quinta-feira, passar num corredor, receber unção com óleo, imposição de mãos, oração de intercessão, oração de concordância, e a gente vem uma vez, 2 vezes, 3 vezes e assim por diante, até completar o ciclo de 7. E aí, às vezes, a gente recebe da parte de Deus, às vezes Deus não abre a porta, mas a gente volta de novo para mais 7 ciclos, e assim por diante. E aí a gente vê que cada dia que passa, essas coisas elas se tornam normais para aqueles que seguem a Cristo, mas se tornam loucura para aqueles que não o seguem. Muitas vezes o que nós fazemos para Deus se torna normal nos nossos dias, e para as pessoas é loucura. Certa vez eu convidei um amigo meu da cidade de Piraí para vir assistir o culto de quinta-feira. E ele veio e assistiu o culto e sentou na parte do fundo lá, do lado direito aqui, do meu lado direito, na parte do fundo, e o louvor acontecendo, e eu olhava para ele assim lá atrás. E os irmãos batendo palma e ele assim lá. No outro dia fui na casa dele e falei: e aí, o que achou do culto? Ele falou assim: vocês são muito gritador, né? E vocês são meio louco, né? E de vez em quando faz aquela barulheira no som. Para que um som tão alto? Vocês são surdos? E eu escutando ele falar, né? Daqui a pouco ele falou assim: e daí para que ficar batendo palma? Tem que ficar mesmo daquele jeito, batendo palma? E eu olhando, né? Escutando ele falar. Daqui a pouco ele falou assim para mim: e tinha uma louca do meu lado, e ela começava a gritar do nada. E daí tinha um outro louco lá na frente, que de vez em quando você falava alguma coisa, ele gritava um tal de glória e não sei o quê. E daí daqui a pouco eu levei um susto, porque tinha uma mulher atrás de mim, e quando você falou um negócio lá, ela gritou: aleluia! Vocês são tudo louco. Eu falei: pois é, rapaz, mas somos todos lavados e curados pelo sangue de Jesus. Talvez amanhã você não entenda, eu falei para ele, talvez ontem você não entendeu, mas não se preocupe, um dia vai gerar uma necessidade, e você vai ficar igual aqueles loucos lá também, em nome de Jesus. E aí aconteceu que no meio da conversa ele foi
e depois a gente se entendeu, eu expliquei, ele veio umas 2 horas para explicar, mas eu expliquei para ele como é que a gente adorava, como é que a gente louvava. E daí numa quinta-feira posterior ele me aparece lá no fundo de novo. E eu achei esquisito, porque na hora do louvor ele começou a fazer assim. E eu, eita, pegou ele. Pegou ele. Na hora que mandaram levantar as mãos, ele levantou as 2. Aí, na hora que eu fui pregar, eu ficava olhando para ele fazia assim. E eu, eita, achou que é jogo de futebol agora. No outro dia, fui lá na casa dele, encontrei ele e falei assim, e aí, seu louco? E ele falou assim, e por quê? Eu, semana passada você chamou nós de louco, e agora na semana você foi lá e deu umas loqueadas junto com nós? Você é louco também. Ele olhou para mim e falou assim, o que a necessidade não faz, né? Eu falei, por quê? Eu recebi um laudo do médico que estou com câncer, não tenho muitos anos de vida, minha família não tem esperança, eu não tenho esperança, a situação está cada vez pior e eu não tenho outra solução. E a única coisa que eu tenho a fazer é que se a loucura de vocês tem um milagre para mim, pois eu vou ser louco igualzinho a vocês. Isso faz mais ou menos uns 2 anos. Há uns 3 meses atrás ele me contou o testemunho de que foi curado do câncer. E vou te contar a maior loucura de todas. Ele está numa igrejinha de umas 15, 20 pessoas no interior de Piraí do Sul, e ele é o mais louco de todos dentro daquela igreja. Ele adora Jesus cantando, pulando, ele aprendeu a tocar violão para adorar a Deus, e ele está lá cultuando o nome do Senhor. Irmãos, por que eu contei essa história? Por que eu falei deste meu amigo? Por que eu li o texto que fala sobre os rios de Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que os rios, ao qual aquele homem deveria mergulhar para ser curado? Porque, meus irmãos, Deus tem a cura para cada um de nós. Deus tem o extraordinário para cada um de nós. Deus tem coisas grandes para fazer em nosso meio. Deus tem coisas extraordinárias e sobrenaturais para gerar em nosso coração. Mas muitas vezes nós aguardamos que essas coisas extraordinárias e sobrenaturais sejam geradas por outras coisas extraordinárias e sobrenaturais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na física, diz que uma força para empurrar outra força, é necessário que ela tenha uma força ou igual ou superior. Mas na lei de Deus, diz que para o extraordinário se mover, basta apenas algum louco fazer uma loucura, que é loucura para o homem, mas é sabedoria para nós, que movimentará o favor do céu. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos um homem com uma doença que não tinha cura, um homem com uma alta patente no exército, um homem que tinha acesso a falar com o seu rei, um homem que tinha súditos, um homem que tinha soldados, um homem que tinha escravos, e ele se depara com um problema muito difícil, insolúvel aos olhos dele. Ele não acreditaria de forma alguma que uma solução simples iria funcionar. Ele não acreditaria de forma alguma que algo simples, que algo sem explicação, que algo que não era de fácil entendimento, ou seja, era sim de simples entendimento, iria funcionar. Aquele homem recebe uma notícia de que era para ele mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. E aí eu vejo, meu amado e querido irmão, que muitas das vezes nós queremos fazer o que Deus não pede. Muitas das vezes nós achamos que Deus pede demais. E muitas das vezes nós tentamos oferecer o que Deus não nos pediu. Porque quando nós tentamos dar mais do que aquilo que foi nos proposto ou nos pedido, nós não alcançaremos o que está estabelecido. Diz a palavra de Deus que o homem levou ouro, levou prata, para que chegasse e comprasse a sua cura.
Ele pegou algo de valor para ele, para comprar a cura dele, para comprar a restauração. Irmãos, muitas das vezes nós queremos fazer a mesma coisa. Eu já passei por alguns males em minha vida, e já passei por alguns desesperos, e já passei por alguns problemas, que já me deu vontade de vender tudo para resolver uma situação, já me deu vontade de fazer loucuras para resolver situações. E aí eu pergunto para você, se hoje o médico falasse para você: ei, você está com câncer de forma terminal, e a única solução que você tem é você estar agora, neste exato momento, fazendo uma cirurgia que custa tudo o que você tem. A gente não pensaria duas vezes, a gente venderia tudo que tinha, porque a vida tem mais valor que os nossos bens. E aí, se Deus chegasse para a gente e falasse bem assim: ei, aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, porque eu não vou te dar a cura agora, eu vou te dar a vida eterna, você não vai mais saber o que é morte, o que é dor, o que é problema, eu te darei a vida eterna. A gente não entenderia, porque é algo muito simples. Sabe, meus irmãos, tem muitas pessoas que elas oferecem muito por nada, por nada. Aquele homem ofereceu tudo pela cura, mas não era necessário. Tem pessoas que se achegam na igreja e começam a oferecer ofertas de sacrifício, começam a oferecer tempo, começam a oferecer orações repetitivas, começam a oferecer coisas, começam a oferecer vida, começam a oferecer tudo que tem. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus Cristo, Ele quer curar a sua alma, Ele tem interesse em você, em te dar vida eterna, e Ele não precisa nada daquilo que você tem. Ele não precisa de nada que você tem. O que Ele quer de você, o que Ele precisa de você é um relacionamento duradouro e sincero. É um relacionamento honesto, é um aceite simples, é algo que se estabelece no coração e não se perde com o passar do tempo. Meu irmão, eu vou dizer para você que existe um grande problema em seguir a Jesus Cristo. Existe um grande problema. Existe um grande problema em seguir a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele é onisciente, onipresente, e o tempo dele é diferente do nosso. Eu tenho uma notícia muito ruim para dar para todos vocês nessa noite. Deus conhece o seu passado, tintim por tintim. A notícia boa é que Ele perdoou o seu passado. Essa é a notícia boa. Agora eu vou te dar uma notícia boa antes da ruim. A notícia boa é que Ele vai cuidar de você no teu futuro. Quem deseja que Deus cuide de você no teu futuro, dá uma salva de palmas aí. A notícia ruim é que Ele sabe exatamente e conhece exatamente o teu futuro. Então, quando nós nos propomos a fazer algo para Deus, entregar algo para Deus, que seja a vida, que seja o tempo, que seja o que for, Deus, Ele já pondera em nossos corações, Ele já pondera nas suas deliberações, Ele já tem a seguinte noção: se nós vamos cumprir, entregar, viver ou não. Se aquilo será um fardo ou se aquilo será verdade. E se Ele tem esse trabalho de olhar para o futuro e identificar, e eu preciso fazer essa pergunta, mesmo sendo um culto evangelístico: você daria alguma coisa para um filho adolescente que você sabe o que ele vai fazer com o que você vai dar daqui a alguns minutos? Você daria um prêmio muito grande para uma pessoa inconsequente? Você daria algo de muito valor para alguém que não sabe valorizar? Você daria a chave do seu carro novo para um adolescente que sonha em tirar a carteira algum dia? Você daria um presente caro para alguém que não valoriza nem a bala que você dá no dia a dia?
Tem muitas pessoas querendo muito e achando que para alcançar muito é necessário entregar muito. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Não é com ouro que o milagre acontece, não é com prata que o milagre acontece, não é com sacrifício que o milagre acontece, não é com promessa que o milagre acontece, não é com voto que o milagre acontece. O milagre acontece através das mãos de Deus e através de Jesus Cristo em nossas vidas. E aí ele diz para mim que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí ele diz para mim que aquele que o aceita como o único e suficiente Salvador, ele lhes concede o quê? Poder, autoridade. Poder para quê? Poder de se tornarem filhos. Filhos. Se você for na minha casa hoje, e você abrir a minha geladeira, para você pegar o meu iogurte, nós vai brigar. Vamos brigar, porque o iogurte é meu e a geladeira é minha, não se mete. Se você for lá em casa agora e abrir a minha geladeira para pegar o meu geladinho lá do freezer, de fruta, nós vai brigar. O geladinho é meu, a geladeira é minha. Mas tem uma adolescentinha lá agora, é quase jovem, está com 17, que ela está assistindo agora, porque ela me xinga depois, o senhor fala de mim na mensagem, ela está assistindo agora, que ela está chupando o geladinho meu, e que ela acaba com meus iogurte, e que ela abre a geladeira agora lá, e eu chego lá e falo assim, ela não comeu hoje, por que será? Tem gente que não consegue o favor de Deus, que não consegue o milagre, que não consegue a graça, porque não entende que a única forma de conceber essas coisas através do chamado de Deus é tendo liberdade para abrir a geladeira e pegar o que quiser lá dentro. E a única forma de abrir a geladeira e pegar o que quiser lá dentro é se tornando o quê? Filho. E a única forma de se tornar filho é como fazendo o quê? O aceitando como Senhor e Salvador. E a única forma de o aceitar como Senhor e Salvador é hoje entregando a vida a Ele, é decidindo por Ele e não mais num futuro curto, num futuro longo, perder. Tem alguns cristãos que eu chamo de cristão sanfona. Conhece o cristão sanfona? Uma vez eu fui inventado de falar que eu sabia tocar gaita, irmão Adriano. Aquela gaita, né? E peguei a gaita de ponta cabeça. Sabia nada. Tem cristão que é crente sanfona. Como assim, pastor, crente sanfona? Crente sanfona. A vida financeira dele é sanfona. A vida espiritual é sanfona, a vida material, a vida sentimental, tudo. Uma hora está, outra hora está. Uma hora está, outra hora está. Quando o problema vem, ele se achega a Deus. Estou pertinho de Deus, vamos fazer uma música boa aí. E aí a hora que tudo está tranquilo, tudo está bacana, ele faz o quê? Ele vai para longe de Deus. E tudo fica apertado e nada funciona e não sai som. E não tem energia para o fole gerar música. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o profeta fala para alguém que ofereceria ouro, que não queria o ouro, mas queria que ele mergulhasse num rio sujo, era loucura. Eu vim dizer para você nessa noite, reconheça que Jesus Cristo é o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. Crie um relacionamento com Ele e faça um propósito de não se afastar mais do caminho do Senhor. Porque quando nós estamos perto do Senhor, Ele cuidará de cada um de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqui não é a melhor igreja. Não é. Não é mesmo. Eu esses dias os irmãos brigaram comigo, mas eu comecei a mostrar os defeitos da igreja. E tem bastante. Na estrutura tem bastante. Deu uma chuva forte aí, goteirou no forro lá, tem umas manchas escuras lá. E eu me gavo da limpeza da igreja. Ih, rapaz, pareceu umas teias de aranha nova lá em cima. Vamos ter que dar um jeito de
Ih, aqui está faltando um pedaço do chão, rapaz. Ô Marcelo, faltando um pedaço do chão ali. Eu não sei se já repararam, mas essa luzinha aqui não pisca faz uns 2 meses, Daniel. Queimou. E o Marcelo não faz nada. Faz nada. Tem uma luz ali, que eles ligaram esses dias, e voou a peça daqui, ó. E até agora está desligado, não funciona. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem uns irmãozinhos entre nós aqui que nem toma banho para vir para a igreja, já está fedendo aqui dentro. Tem uns pecadores aqui dentro também. Tem uns que, olha, não tem nem vergonha na cara. Peca 6 e vem pedir perdão a 7. E daí peca as 10 de novo, porque alcançou o perdão a 7. Eu tenho um amigo que diz assim para mim, viu? Está longe a Santa Ceia, né? Eu falei, tá, então não dá para nós pecar, vamos esperar chegar mais perto. Que daí chega mais perto da Santa Ceia, a gente peca, já faz a renovação e já resolve o nosso problema. Se essa igreja fosse baseada em prédio, ou no pastor, nos obreiros ou nas pessoas, nunca ninguém sairia curado daqui. Mas esta casa de oração, ela cultua um Deus vivo, um Deus poderoso. Jesus está neste lugar. Tem igrejas melhores? Tem. Tem pessoas melhores? Tem. Tem lugares mais confortáveis, lugares mais bons de se ir? Sim, tem. Mas se Cristo te chamou aqui, é aqui que você vai ser curado, é aqui que você vai ser renovado, é aqui que você vai ser transformado, porque este não é outro lugar a não ser a casa do Senhor. Mas de vez em quando, é necessário que alguém que também se torne improvável toque no nosso coração. De vez em quando é necessário que alguém que a gente olhe e ache que é um Zé Mané. De vez em quando é necessário que alguém que a gente olhe e pense assim, esse aí não tem condição de nada. De vez em quando é necessário que alguém que não deveria falar, mas deveria obedecer apenas, se manifeste. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim, você é feio. Mas não teve coragem, irmã Neuza. Olha a cara da irmã Gracia, eu também não ia falar, com essa cara de braba que ela está, ia me xingar se eu chamasse ela de feia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O irmão que está do teu lado, ele é feio. Pai de Deus, viu? Não sei, né? Talvez seja teu esposo, você não tem coragem de falar que ele é feio. Talvez seja a esposa, daí se apanha em casa falar que ela é feia. Mas se nessa noite ele buscar a presença do Senhor, e ele chamar Jesus Cristo de Pai, de Senhor e Salvador, não interessa a beleza dele não, talvez ele receba e você não. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? Que o extraordinário de Deus vai acontecer na vida de pessoas que aceitam a palavra simples. Jesus Cristo é caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. No versículo 12 diz, não poderia eu lavar neles e ficar purificado? Foi a pergunta do general, do soldadão lá do Bambambam. E o servo diz, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa grande, porventura não farias? Sabe, meus irmãos, tem muitas pessoas prontas para movimentar o que é grande, mas não movimenta o que é pequeno. Em vez de você, deixa eu pesar as minhas palavras para não me tornar pesado. Equilibrar as palavras para não me tornar pesado. Em vez de você oferecer um carro de ouro para Deus, ofereça uma vida sincera de relacionamento. Diga assim, Deus, eu vou ficar na tua presença curado ou não. Eu vou ficar na tua presença salvo, porque o Senhor salva. Eu vou ficar na tua presença, porque eu não mereço, mas o Senhor me ama.
Eu vou ficar na tua presença, porque o milagre pode ou não acontecer, mas eu tenho a necessidade de buscar ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, amada igreja. Um improvável nessa noite vai dizer para você: Jesus te cure em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: que Jesus te cure. E você esperando o pastor te ungir, pôr a mão sobre você e ministrar cura, né? Aí vem o doido do pastor e fala para a pessoa do teu lado: viu, Jesus te cure. Aí aqueles que são idólatras do pastor olham bem para o vizinho e falam assim: ih, você não. Uma vez eu estava num culto de quinta-feira, e o meu pai, ele tinha mania de terminar, ele sumia. Os que conheciam meu pai sabem disso. Terminava o culto, ele dava um jeito de desaparecer. Ele saía pela porta dos fundos, ele dava um jeito. E aí ele falava assim para mim: viu, tem uns irmãozinhos que querem oração depois do culto, se atenda a eles que eu preciso atender um irmão. E sumiu, ó. E aí chegou uma irmãzinha e falou assim para mim: pastor, eu queria uma oração, pastor, porque a vida está difícil. Daí eu falei assim para ela: tudo bem, irmã, feche seus olhos que eu vou orar pela irmã. A irmã olhou para mim e falou assim: não, eu queria a oração do pastorzão. Eu falei assim: o quê? Não, eu queria uma oração forte. Eu falei: não, mas eu vou orar forte aqui, eu oro mais grosso para a senhora, eu vou orar. E, orei para a irmã. Chegou na próxima quinta-feira, a irmã apareceu de novo. A irmã entrou. E o meu pai? Ela me olhou e falou assim: mas é você de novo? Eu vou ficar, ela teve a coragem de falar assim para mim: eu vou ficar mais uma semana com o meu problema? Como é que eu faço para conversar com o teu pai? Como é que eu faço para receber uma oração do teu pai? Aí eu falei assim: faz o seguinte, irmã, a senhora sai correndo daqui, ele vai passar por lá, a senhora pega ele no corredor. E não deu outra, ela foi e pegou ele no corredor. E quando ela chegou no corredor, ele olhou para ela e falou assim: irmã, Deus te abençoe, amém. Eu gastei 5 minutos orando por irmã. O pai pôs a mão e falou: Deus te abençoe, amém. Sabe o que a irmã fez? Encheu os olhos de lágrima, deu um abração nele e falou assim: era de tudo isso que eu precisava. Eu assisti a cena, né? Você acredita, rapaz, que a irmã foi curada? E naquela semana, eita! Deixa eu dizer uma coisa para você, e grave bem o que eu vou dizer agora. Talvez, Deus precise trabalhar na tua vida na misericórdia, mas eu prefiro que Ele trabalhe na graça. Porque quando trabalha na misericórdia é por dó. Mas quando é pela graça, é pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem a cura para estabelecer neste lugar na sua vida. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode fazer coisas extraordinárias acontecerem. Deus pode nessa noite curar do câncer. Deus pode nessa noite fazer do simples extraordinário. Deus pode nessa noite te surpreender com coisas extraordinárias e sobrenaturais. Mas ouça a voz de Deus que diz que Ele busca os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Tem algum vendedor de carro aí? Eu vi alguns aí. Não precisa se manifestar, porque você sabe que eu vou falar com você. Uma vez eu fui comprar um carro. E eu fiz a compra do carro, passei meu CPF e não provou. O cara olhou para mim e falou assim: não aprovou, seu CPF é ruim. Eu olhei para ele e falei: mas o da esposa dá. E fui atrás da minha esposa. Falei para a esposa, esposa, eu preciso do seu CPF para fazer o financiamento do carro que eu quero. Não era um Honda Civic para os vendedores aí do carro. Fazer o financiamento do carro que eu quero. E fui. A esposa não deixou. Ela não deixou. Ela falou assim: não, eu não vou financiar esse carro, você é muito caro, você está louco? Eu liguei para o vendedor e falei: você viu? Seguinte, não vai dar certo o negócio. A esposa não quer assinar. Daí ele falou assim para mim: parabéns. Eu falei: por quê? Pelo menos você ligou avisando. A maioria dos maridos vai e não volta mais. Irmão,
O vendedor já sabe que quando foi falar com a mulher, a probabilidade de voltar não é muito grande. É assim que funciona. Nós, homens, também sabemos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se porventura, Deus falasse assim para você nessa noite, viu? Diga para mim, com toda a sinceridade no teu coração, que você me ama e que você não vai largar de mim, que eu vou te curar e vou te dar a vida nova. Como é que você faria? Você teria essa sinceridade? Ou você cansaria do pastor, da igreja, do louvor, da instituição, do irmão do lado, com o passar do tempo e viraria para a direita ou para a esquerda? Um milagre da parte de Deus não é para os que merecem. Um milagre da parte de Deus é para aqueles que Ele vai chamar de filhos, porque permanecem. Ouça bem o que eu vou dizer para você, não é vir na igreja. Ah, mas então agora eu preciso vir direto. Não, não é vir na igreja. É estar na presença do Senhor Jesus Cristo. No versículo 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Eu fico imaginando muitas pessoas olhando para aquele homem mergulhando no Jordão 7 vezes. Mergulhou a primeira nada, a segunda nada, a terceira nada, a quarta nada, e estava no nada mesmo, que estava nadando na quarta nada, e quinta nada, e sexta nada, e eu não mergulharia a sétima. Mas ele mergulhou a sétima, e quando ele saiu pela 7ª vez daquele lugar, que era uma palavra improvável, um lugar improvável, e o que ele não entendia e não aceitava, um milagre aconteceu na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem aqui precisa de algo extraordinário da parte de Deus, diz amém? Tem alguém que precisa de um milagre extraordinário da parte de Deus? Então eu vou te propor a fazer algo simples. Algo simples. Feche seus olhos. E diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti nessa noite. Perdoa os meus pecados e me dá a chance de viver e existir como filho de Deus.